sobre mim, rapidinho, e depois eu vou fazer uma chamada só para ver vocês, né? É só realmente uma chamada para que eu os conheça, quem estiver na sala. Bom, meu nome é Marcília Gama, eu sou professora de História do Brasil Republicano, no curso de História, mas meu concurso original foi em Economia, né? E exatamente em 2008, tá? E a partir de 2008, eu passei a ministrar disciplinas no curso de Economia, depois no DECISO. Depois, o Departamento de História me convidou para ficar lá. E aí, com minha formação historiadora, eu venho atuando nos dois cursos, tá? Quero colocar para vocês o seguinte, que, embora seja da história, né, eu já passei em outras instituições de ensino, já ensinei História das Relações Internacionais na FI, durante os 5 anos, ou foi 6, se não me engano, 2004 a 2008 e alguma coisa. Já ensinei História Econômica, por incrível que pareça, também lá na FI. Depois eu fui convidada, fiz uma seleção e fui trabalhar na Universo. Lá eu não só dava aula em História, mas também dei aula em História do Direito, para a turma de Direito, e também para administração, trabalhando exatamente com essa questão da formação do Brasil. E trabalhei em turismo também, curso de turismo, dando a história de Pernambuco. Então, veja, a minha trajetória profissional, ela vai mais ou menos de 30 anos à frente do quase 30 anos, de 20 e poucos anos, no Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano. Vocês conhecem o arquivo? Já ouviram falar no Arquivo Público do Estado? Não? Não. Não, né? Pronto, o Arquivo Público é um órgão oficial de guarda de toda a documentação produzida pelo Estado, tá? Todo o Poder Executivo, desde o período colonial, tem um acervo lá que vai de 1534 até o mais recente, que é 2013. Então, a coletânea de documentos que tem lá no setor de impressos, iconográficos, textuais, manuscritos, fotográficos, ela retrata a forma como o Estado de Pernambuco e também em outros segmentos do Brasil, ele foi crescendo, ele foi desenvolvendo, foi construindo a nação, foi dando todo um cenário, né, diferenciado de desenvolvimento. Então, por que eu falo isso para vocês? Porque isso tem a ver com as nossas práticas, né? Eu sempre, nas minhas aulas, todas elas, eu levo os alunos para uma visita guiada, e virtualmente a gente já fez em outras circunstâncias, e aí foi muito positivo. Por quê? Porque vocês têm TCC, às vezes vocês têm artigo para publicar, vocês pensam na possibilidade de aprofundar os estudos, de fazer um mestrado, um doutorado. Então, é importante que vocês conheçam os arquivos em que vocês vão encontrar toda a coletânea de material, de documentos importantes para o conhecimento da história de Pernambuco, certo? E não só de Pernambuco, mas do Brasil. Então, eu passei por todos os setores do arquivo e, no fim, fui responsável pela gerência de arquivos permanentes, onde eu fiquei lá 18 anos. Nessa gerência de arquivos permanentes, eu cuidei especialmente do atendimento ao acervo do DOPS-PE, que é o Departamento de Ordem Política e Social. Essa é uma polícia política de Pernambuco, criada na Era Vargas e aos moldes da Gestapo de Hitler, da PIDE de Salazar e de outras referente aos estados autoritários na época, né? Então, o DOPS, que é o Departamento de Ordem Política e Social, ele foi criado em 1935 e permaneceu ativo enquanto órgão de investigação, censura, repressão ao crime político, ao crime social, enfim,
até o início dos anos 90. Em março de 90, ele foi oficialmente extinto, né? Porque aí a gente já ingressa num período já de redemocratização. Então, o arquivo, né, espécie que fica dentro do arquivo público, os arquivos do DOPS, ele compõe a maior coletânea de informações e documentos referentes a todas as atividades do Estado de Pernambuco, seja econômica, política, social. Eles fizeram um trabalho assim muito minucioso de coleta de fontes, de maneira que a polícia ela termina fazendo um bom serviço à história, né? Porque ela guarda, cuida e, de alguma forma, mantém essa memória viva de todos os tempos, desde 35 até os dias atuais. Então, esse também é um acervo que vale a pena vocês verem, porque ela mexe também com muitas instituições de AESE, mexe com a Secretaria Econômica, mexe com as políticas econômicas. Ele também trata dos planos, né? O plano real, cada plano cruzado, não sei o quê, ela também tem repositório que mostra isso, não só em documentos, mas também em recortes de jornais. Bom, ao sair, passar esse período no arquivo público, eu fui convidada para fazer a gestão documental e memória do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região. Então, durante 10 anos, eu fui coordenadora de gestão documental do Memorial da Justiça do Trabalho. Fundei, criei, inclusive, o memorial, e nesses 10 anos a gente conseguiu avançar muito com outro tipo de estudo que talvez possa interessar vocês, que é sobre a questão do trabalho rural, o trabalho no campo. E aí é interessante porque a gente tem também na Justiça do Trabalho, que foi também digitalizado pela Companhia Editora de Pernambuco, a gente tem um acervo fantástico de todos os sindicatos, de todas as greves que ocorreram em Pernambuco, desde 1941 até 2013. Interessante isso porque tem segmentos, por exemplo, bancários, comerciários, tem a própria organização, né, do que a gente chama do campo, como ela se organiza, os sindicatos médicos, construção civil, são todas as categorias, professores, que vocês, jornalistas, jogadores de futebol, usinas, todos os segmentos que vocês pensarem tem no arquivo do Tribunal Geral do Trabalho. Inclusive, quem torce muito por clubes, tem os prontuários do Santa, do Sport, do Náutico, que implementam, né, seus processos na justiça para conseguir as suas reivindicações, as suas questões trabalhistas, né? Então, são muitos. Alguém quer falar? José? Ah, beleza. Então, o que acontece? Essa experiência com a documentação me fez enveredar para um outro nicho de estudo, que são os arquivos. Eu sou especialista em arquivo, dou consultoria na área, tanto pública como privada, sou diretora regional do Fórum Nacional pela Preservação da Memória da Justiça do Trabalho, Memojutra, e também integro a Rede Nacional de Defesa do Acervo do Poder Judiciário. Então, ao colocar isso para vocês, eu quero assim, partilhar um segmento de minha formação que pode ajudar muito vocês, tá? Sobretudo quem tem interesse em construir, formalizar seu PCC, tá? E me coloco à disposição para quem quiser alguma informação específica sobre algum tema, certo? E aí a gente vai, se vocês observaram o plano
de aula, vocês vão ver que a gente tem 60 horas, das quais 45 são teóricas e 15 práticas. E essas 15 horas práticas, a gente vai trabalhar com conjuntos documentais, com visitas, de maneira que é uma das atividades que valerá nota no PLE, certo? E aí, como a gente está hoje num cenário de pandemia, e eu espero que vocês todos estejam, seus familiares, bem, né? Eu, particularmente, tive 2 vezes a Covid, por incrível que pareça. Uma das questões, eu não iria nem pegar essa aula, essa disciplina agora, porque eu ainda estou em tratamento, foi por isso que houve esse tumulto, esse óbice. E aí, a questão realmente que nos aflige hoje é essa pandemia. Não só a questão pessoal, como a gente, né, pode... o receio, né, da doença, dos nossos familiares, mas também a questão econômica. O Brasil e o país, todo o mundo está passando por um problema, assim, não só de sanitário, mas um problema realmente econômico que pode desaguar uma das suas maiores crises, ou a maior crise da sua história. E aí a gente também vai analisar sobre isso. Bom, dito isto, vocês têm alguma pergunta? Podem se manifestar, podem perguntar, que aí eu passo essa fase e entro agora para falar sobre o plano de curso, né? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pronto, meu nome é Marcília. Não, professor. Diz, Sebastião. Tudo Nenhuma ok? dúvida até agora, tudo ok. Ok. Então, veja, meu nome é Marcília, vocês estão aí com o WhatsApp, foi criado por nosso amigo Robério. Qualquer coisa, pode utilizar a ferramenta para solicitar alguma coisa que é bem ágil. Tanto o Robério fica atento como eu. E aí, acho que é um meio da gente, vamos dizer, minimizar as distâncias, né? Porque uma aula não é presencial, é diferente. Tem hora que a gente fica assim com vontade de ver vocês, né? De estar próximo, mas infelizmente o momento não permite. Então, a gente vai fazer de tudo para conduzir a disciplina da forma mais tranquila, mais zen possível, porque de problema o mundo e nós estamos cheios, não é verdade? Só esse cenário, só essa espada na nossa cabeça, que a gente não sabe da nossa família, não sabe o que é que vai rolar, então fica difícil, muito difícil. Então, eu peço a vocês infinitas compreensões. Eu perdi uma irmã caçula aos 49 anos, e ainda estamos, família toda muito fragilizada, e digo a vocês assim que eu acredito que o que é que a maioria das pessoas que perderam seus entes queridos passam nesse momento, porque eu sinto na pele uma coisa inusitada que a gente jamais esperava que fosse acontecer. Infelizmente, né, ocorreu. Então, eu peço assim que o grupo todo seja muito unido, que a gente seja muito transparente. Vocês têm um espaço aberto comigo, vocês têm meu celular. Quem não quiser se pronunciar no grupo, por alguma razão, vai no privado, fala comigo, vai por e-mail, porque já fica ali registrado, eu vejo, tá? Diariamente eu olho os e-mails, as coisas. Então, de maneira que a gente consiga conduzir da melhor forma essa experiência de aula à distância, certo? E aí, veja, eu me apresentei, disse que sou, eu vou querer ver quem é que está aí e, ao mesmo tempo, já conhecer, familiarizar com seus rostinhos. João Ricardo Gomes Porciúncula Barbosa. Olha que nome. Parece nome de embaixador. Está aí? Aí vem Persila de Luz Bezerra da Silva, está aí?
Estou aqui, professora. Oi, Pecílio, tudo bom? Compartilhando sua dor, viu? Como é que tá a sua irmã? Tá melhor? Aconteceu a mesma coisa, faleceu sábado. Oh, meu Deus, que pena. Meus sentimentos, viu? Eu Obrigada, sei o que é professora. isso. Ela era nova? Qual é a idade dela, Pecílio? 41. Puxa, puxa. Uhum. Lamentável, viu? Lamentável. Obrigada, Meus profundos sentimentos, sei exatamente o a que mesma dor. se sente agora. Deus lhe Obrigada. conforte a você e sua família, viu? Amém, obrigada. Rebeca Cristina Lima, Rejane Barbosa. Oi, Rebeca. Rejane, Renato Oliveira, Rafane, Charlton Vasconcelos. Rafane ou é Rafani? Sei lá como é que pronuncia. Sebastião Pedro. Oi, professora. Boa noite. Oi, Sebastião. Silas Roberto. Tassiana de Luna Alves. E eu acho que é o Volisson, ou é o Olisson Martins Albuquerque mesmo. Não sei também pronunciar. Só quando eu vi, né? Porque cada um tem um som, uma pronúncia distinta. Bom, gente, seja bem-vindo ao PLE de Formação Econômica do Brasil. Professora? Oi? Umas duas pessoas responderam aí no chat, dizendo que não podia falar. Oi? Quem foi? Umas duas pessoas responderam no chat, dizendo que não podia falar por causa do utilizar o áudio para dar o presente. Ah, tudo bem. Não, é só mesmo para conhecer, viu? Então, sejam bem-vindos a todos. Eu agradeço. Vocês têm representante de turma? Tem? Tem várias turmas misturadas, eu acho. Porque eu soube que tem muitas, né? Que não foi oferecido outros anos. Aí, veja, de qualquer forma, se vocês quiserem se organizar ou já indicar, eu já vi pelo chat ali que indicaram 2 pessoas, né? Então, se vocês quiserem manter, para mim não há problema nenhum. Eu só quero ter essa referência, tá? Então, vamos trabalhar agora para ver essa ementa. Claro, a gente faz a sugestão, podemos fazer as adequações de acordo com os interesses e a necessidade de vocês, mas, em tese, né, aqui em linhas gerais, está posta a nossa proposta. Então, vocês tiveram acesso, né, porque está lá no Classroom, né, então, vem aí. Estudar a formação da economia brasileira associada a 3 eixos. E eu coloco esses 3 eixos, eu vou explicar por quê, e o texto que eu já passei sobre o sistema colonial do Fernando Novaes já tem a ver com essa introito, né, que a gente chama. Acumulação primitiva de capital, economia mundo, né, capitalismo dependente e produção voltada para o mercado externo em diferentes fases, incluindo na atual, nessa fase do mundo, né, globalizado. Então, esses 3 eixos, aqui para o Brasil, eles serão tocados, primeiro, pela questão agrária, um contexto que não é só interno, mas externo, né? E aí é quando entra essa questão do capitalismo e do Brasil, ou América do Sul, inserida nesse contexto dessa economia mundo, tá? Então, essa é a primeira, né? Assim, a primeira grande linha de trabalho, de estudo dessa disciplina. Propiciar um embasamento teórico sobre a formação econômica do Brasil, desde a expansão marítima comercial europeia, passando pelo sistema colonial escravista, revisitando modelos econômicos, que vai do período colonial às políticas de desenvolvimento para o país, implementado em diferentes governos até os dias atuais, a fim de compreender as transformações político-econômicas ocorridas no Brasil ao longo de sua história. Então, essa linha geral, se vocês tiverem alguma dúvida, pode interromper, que a gente para e explica e vamos em frente. Objetivo específico, analisar essa formação econômica do Brasil, porque nós somos herdeiros, tá, desse passado.
não adianta, e eu vou mostrar a vocês os aspectos que nos mostram, nos levam a compreender a nossa formação econômica a partir desse passado colonial, que não passa, tá? No presente, e que se projeta para o futuro, de alguma forma, deixando uma marca indelével na nossa formação. Então, a gente vai trabalhar com alguns clássicos, né, que vocês já devem ter lido em algum momento. Caio Prado Júnior, em História Econômica do Brasil, Celso Furtado, Informação Econômica do Brasil, são 2 clássicos, né? Alguns textos, por exemplo, de... Professora, Oi? licença, por favor, desculpa atrapalhar. É que Não, um dos alunos, Renato Lopes, avisou que vai tentar entrar depois porque a internet dele tá muito ruim, viu? não se aperrei não tem problema nenhum. Depois, essas aulas ficam gravadas, e aí vocês depois terão acesso remoto, né? Só olhar lá na sala e ver o que rolou, né? No linguajar de vocês jovens. Certo, obrigado. Tá? Aí aqui, utilizando os clássicos dessa literatura, né? Mas também alguns que eu considero que são fundamentais. Não sei se dá para vocês verem, tá? Que é O Capital e Suas Metamorfoses. Tá dando para vocês verem? Esse livro ele foi publicado agora em 2013, de Luiz Gonzaga Beluso, e ele faz um apanhado, assim, bem, claro, genérico, mas verificando a interface ou as interferências do sistema capitalista no nosso, e as mudanças que ocorrem lá fora no nosso próprio desenvolvimento, a nossa própria economia, certo? E aí, para compreender ao lado também dessa perspectiva sistêmica, que o Brasil ele não está isolado, ele surge nessa perspectiva, né? Então, eu vou trazer também para vocês esse autor aqui, não sei se está dando para vocês verem, depois ele vai ficar disponível, que é Antônio José Tello. Ele é professor da UNB e ele escreve, isso aqui é uma síntese da tese de doutorado dele, que é do Tratado de Tordesilhas à Guerra Fria, tá? Reflexões sobre o sistema mundial. E aí a gente vai trabalhar esses primeiros tópicos ao sabor de Antônio Tello, do sistema colonial, e pegando alguma coisa de Caio Prado, esses clássicos, tá? O tempo todo a gente vai fazer essa interatividade entre os antigos clássicos e os novos, tá certo? Para a gente ter a possibilidade de ter uma maior visão possível, né, desse processo. E, claro, não vou deixar de falar também do contexto histórico dessas mudanças que ocorreram no Brasil, tá? Então, identificar as primeiras abordagens em torno do conceito de colonização, que é o objeto desse sistema colonial de Fernando Novaes, comércio ultramarino e acumulação de capital, que a gente vai ver exatamente a partir dele, de Antônio Tello, caracterizar a economia açucareira e cafeeira, a gente vai ver com Caio Prado, ou Celso Furtado, ou os dois, o papel da classe trabalhadora, analisar o contexto da Revolução Industrial na Europa e seus desdobramentos e influências frente aos movimentos e lutas operárias no Brasil e em Pernambuco. Aí, aqui eu botei lutas operárias porque são tópicos, né? Mas aí a gente vê o contexto todo, né? Dessa Revolução Industrial, como é que ela vai afetar a nossa própria economia. Estudar a trajetória do processo de industrialização e a questão trabalhista no Brasil, analisar o papel das oligarquias rurais, suas redes políticas e econômicas, e a industrialização no Brasil na era Vargas, e depois, em momentos diferentes, Juscelino, em vários momentos que a gente vai ver. Analisar as políticas econômicas do regime civil-militar de 64, até a redemocratização, e um panorama do Brasil atual no contexto do mundo globalizado. Além das aulas síncronas, que é essa que a gente está se vendo, embora estejamos à distância,
vamos fazer as aulas assíncronas, que são aquelas em que eu vou gravar um conteúdo complementar, certo? Não vai ter essa presença, mas eu gravo e deixo em podcast, também disponível para vocês, junto com os slides. Além do podcast, vocês vão observar os slides que eu vou deixar disponível, tá? E esses slides vão servir de ilustração ao que eu estou colocando. Isso vai facilitar muito a compreensão de vocês. Além da leitura, né? É básico, eu não posso deixar de passar a leitura para vocês. Eu sei que vocês têm outras disciplinas, mas, na medida do possível, eu vou tentar passar esses textos âncora, que eu chamo, curtos, que facilitem vocês terem uma leitura, mas, ao mesmo tempo, vocês se interagirem com a disciplina, né? Se inteirar dos conteúdos que estão sendo abordados, tá bom? E aí, além dessas aulas, como eu disse, síncronas, que são essas, dialogadas, a gente tem as assíncronas, que é tanto podcast, como vai ter também filmes com temas daquilo que foi sendo exposto. Então, a gente já tem sobre esse sistema colonial, a questão agrária, que é a próxima que a gente vai trabalhar. A gente já tem um filme que é top, vocês vão gostar muito, que vai ilustrar bem essa questão agrária no Brasil. São 2, inclusive, um documentário feito por alunos do curso que a gente desenvolveu, e o outro, lá para o memorial, no caso da Justiça do Trabalho, e o outro é esse documentário, tá? Esse documentário que a gente vai trabalhar, que foi uma produção americana de uma estagiária na época, que veio para o Brasil exatamente entender o papel das ligas camponesas, a busca pela reforma agrária, a criação da Sudene, né? Qual o papel da Sudene naquele momento, e porque havia um grande receio dos Estados Unidos de que aqui se transformasse numa Cuba. E Cuba era tão perto daqui que, de repente, eles enviaram para cá uma comitiva de jornalistas para ver de perto, gravar, fazer esse registro. E esse filmezinho que, o nome dele? Roberto vai deixar disponível para vocês esse fim de semana. Aí vocês vão ter a oportunidade de ver, de assistir e preencher uma ficha. Veja, o que eu fiz que deu muito certo, porque há sempre muita confusão em torno de resenha, fichamento, uma resenha, um fichamento, uma confusão. Então, foi o que eu fiz. Eu fiz uma modelo de ficha, um fichamento que vai facilitar o preenchimento para vocês. Não é que vocês vão ficar amarrados, mas aí ele vai dar um norte nas perguntas essenciais que vocês deverão responder na condução da leitura de vocês. Isso vai ter ficha para leitura, ficha para quando você for trabalhar com documento e ficha de visitação, quando a gente for fazer a visita online, e ficha do filme. Tem ficha para tudo. Então, vai ficar disponível. Roberto vai, se não já botou, tá lá, vai deixar à disposição de vocês. Toda vez que eu passar, eu digo, a ficha tal. Aí vocês já sabem, preenche, porque isso vai facilitar também a correção, né? Porque já vamos ali, você já sabe o que é que eu estou pedindo na construção da leitura que vocês estão, na percepção, né? Na apreensão da leitura que vocês estão trabalhando, tá? E aí vão ver o conteúdo programático, a expansão, todos os itens que estão em negrito no próprio plano são os tópicos que a gente tem que abordar, porque eles pedem lá que a gente dê 10 encontros. São 15, mas 10 encontros síncronos, né? Então, esses 10 encontros devem versar sobre uma temática central. Mesmo que eu vou tratar desses subtítulos para compreender o que eu estou colocando nesse grande título, esse maior é o que puxa o debate, certo? Então, veja, eu vou apresentar sempre a bibliografia, mas nada impede
vocês já devem ser de outros períodos, já devem ter estudado. Daí pede que vocês tragam opiniões de outros autores, pelo contrário, vai ser muito enriquecedor. De outras experiências, de disciplinas, de textos, de revistas. Vocês só têm que socializar com todos para que as pessoas tenham acesso, né, ao sua plataforma de conhecimento. Então, isso é um pedido, e aí você tem um prazo para deixar lá disponível também, passa para Robério coloca, enfim, tá? Então, a expansão marítima e o comércio ultramarino, a conquista e a colonização da América Portuguesa, o caráter do Estado português e a administração do sistema colonial, a crise do antigo sistema colonial. Aí, o segundo tópico, o Império Escravista e a República dos Plantadores, as conjunturas econômicas da República dos Plantadores, a grande propriedade e as instâncias encharqueadas, o início da industrialização. A ordem republicana, item 3, a economia cafeeira e o caminho da industrialização do Brasil, a transição da economia econômica, agroexportadora para a industrialização do Brasil, o movimento operário, condições de vida e trabalho do operariado versus o Brasil agrário. Aí vem a era Vargas. Por que eu dei um destaque à era Vargas? Porque Vargas é conhecido como um dos maiores estadistas que o Brasil já teve e que ele representa o divisor de águas de um Brasil, uma proposta de Brasil voltado exclusivamente para o mercado externo, um Brasil agrário, neste momento de 30 a 45, que Vargas vai propor uma outra alternativa de desenvolvimento para o Brasil, com base na industrialização de fôlego, de base, de peso, né? Que a gente não tinha, porque o tempo todo, como colônia de Portugal, nos foi cerceado a liberdade de ter manufaturas. Quando ocorria, era escusa, escondido, e quando era encontrado, localizado, denunciado, o dono daquela manufatura era punido, retirado, era subtraído seus bens, uma fortuna, imposto que eles tinham que pagar. Assim, havia realmente uma pressão muito grande da metrópole portuguesa em relação a qualquer prática de autonomia de desenvolvimento aqui da manufatura, certo? Então, Vargas, em 30, veja, depois de mais de 350 anos de escravidão, a gente vai mexer com isso tudinho. Eu espero poder contribuir com a formação econômica do Brasil, trazendo esse conteúdo histórico para discutir com vocês de economia. Olha, onde eu me meti. Aí, veja, a política de desenvolvimento industrial, golpe do Estado Novo em 10 de novembro de 1937, as lutas trabalhistas, os enfrentamentos e resistência do cotidiano nas fábricas. Porque vocês vão olhar muito que vai ter a presença das lutas trabalhistas, dos trabalhadores urbanos, dos trabalhadores rurais, do operariado. Por quê? Porque uma das questões que corta a história do Brasil República é exatamente a questão social, é uma questão de polícia, na visão de Washington Luiz, o presidente do Brasil, que antecedeu Vargas. Então, a questão social era a questão de polícia. A gente vai ver como é que essa questão social era uma questão de polícia, né? E se ela continua sendo, né? É interessante a gente fazer essa ponte com a atualidade. A modernização autoritária da década de 50 e 60, e é interessante colocar isso para vocês, porque todos os modelos de desenvolvimento para o Brasil vieram de fora para dentro. Aquelas possibilidades que se teve, tá? Aquelas possibilidades que se teve para preenchimento, vamos dizer assim, de um modelo 100% nacional, baseado nos interesses, nas necessidades do povo brasileiro, eles foram, de alguma forma, violados, né? Foram, de alguma forma, passados a perna. E aí, a gente vai mostrar também isso como uma marca na administração.
E aí, essas modernizações autoritárias, eu vou dar só um exemplo para vocês, já que a gente está aqui, né, falando dessa modernização autoritária, eu vou dar um exemplo para vocês de que ocorreu em 1844. Olha, 1800 e... Obrigada, Bruno Lindoso, obrigada mesmo. 1844, assumiu o governo um cara chamado Conde da Boa Vista. Era Rego Barros. E ele foi fazer economia, engenharia também. Ele fazia vários cursos, mas ele terminou engenharia numa experiência que teve na França, na Europa. Porque os filhos de famílias abastadas normalmente iam estudar fora. Isso é uma praxe. Porque não se tinha um ensino de boa qualidade ainda no Brasil, com exceção dos cursos de Direito, que aqui foi um dos pioneiros, né? Em Pernambuco, funcionava primeiro ali onde era a sede Olinda, e depois ele vai para onde está hoje, naquela faculdade, que era a Faculdade do Recife, hoje Faculdade de Direito do Recife, né? Ali entre a Rua Santa Isabel, né? Avenida Santa Isabel e Riachuelo. Ela pega as duas frentes, tá? Bom, então esse Rego Barros foi estudar lá arquitetura na França, e numa época em que o ferro estava uma marca assim. Engenharia ou arquitetura, professor? Engenharia, mas também arquitetura, porque toca ele. Estou querendo dizer assim, ele foi estudar engenharia, mas a arquitetura toca ele, porque ele vai estudar isso lá na França e estava no auge da industrialização, do uso do ferro na arquitetura, das construções clássicas, neoclássicas. E aí ele passa os 4 anos lá. Quando ele volta, ele veio cheio de ideias, tá? E consegue se eleger, claro, uma influência enorme. Toda vez que você vinha com um diploma de fora para dentro, pense, automaticamente a turma só voltava, você botava você nos braços e saía desfilando com você de praça pública. E aí ele ficou muito bem, chamavam ele para todas as reuniões, todos os saraus, todas as festinhas, as raves de hoje. Enfim, o cara estava muito bem relacionado, e aí ele se transforma em governador de Pernambuco. Primeiro prefeito, depois governador. Então, o que ele fez? Na cabeça dele, ele achou que ele devia fazer aqui da cidade do Recife o cenário que ele vivenciou na França. Isso em 1844. E aí, veja, qual é o reflexo disso? Você não vê ali, você está no Marco Zero. Quando você olha de lá do Marco Zero para dentro do Recife, você vê toda uma construção ali que é muito parecida com aqueles prédios na França. Isso é herança de Rego Barros, o Conde da Boa Vista. Ele morava no palacete ali na Rua da Aurora, número 405, que hoje é a casa de chefatura civil, certo? É a chefatura civil que ficava, onde fica, né, a Polícia Civil, né, o prédio clássico da Polícia Civil de Pernambuco. Então, ele transforma o Recife. Aquelas estátuas enormes que tem na cabeceira da ponte, aquele que parece o Arco do Triunfo, exatamente, toda aquela construção é um traço francês de modernização na nossa cultura. Como o Recife é uma cidade muito cosmopolita, desde a sua formação, para que vocês tenham ideia, não sou eu que estou dizendo, no Arquivo Público recebemos um grupo de pesquisadores que eram... eles faziam prospecção, eles eram arqueólogos subaquáticos, então eles faziam prospecção em toda a faixa litorânea do Nordeste para descobrir os navios que afundearam, que eles eram caçadores de riqueza, né? Então, eles foram ao arquivo
buscar uma formação cartográfica da época que mostrasse os arrecifes, alguns cenários, e que casasse com a descrição que eles trouxeram de lá, da Europa. E aí, eles, conversando com a gente, eles falavam português, mas eram uma equipe mista de alemães, canadenses, americanos, ingleses, franceses. Então, eles disseram assim que quando se falava no Porto das Américas, se falava no Recife. Era o Recife, não era Santos, no aeroporto de Santos, no aeroporto da Bahia, não era o Recife. Então, veja, isso nos primórdios da formação do Recife. Veja que destaque isso dá à nossa história, né? Porque você tem que contar que o nosso passado é rico de muita informação. Infelizmente, exatamente Cícero Dias, eu vi o mundo nascer, ele é aquela coisinha do Marco Zero ali, aquela insígnia que está ali escrito. E aí, veja, é essa a perspectiva. E aí eu, no arquivo, recebi uma solicitação do Porto do Recife, isso em 2005, e fui lá ver um acervo que eles descobriram, porque tinha um servidor que faleceu, que guardou nos armários um monte de livros. E aí eu fui lá, né, como historiador e como chefe lá do arquivo, e estive lá. E quando eu vi o acervo, não acreditei. Gente, acredite, está lá no arquivo para quem quiser ver, mas eu trago alguns fragmentos para vocês verem. Tinha um livro, que é a Provedoria Mor da Saúde. Essa vigilância sanitária, ela ficava à disposição nos portos, e quando via um navio, chegava perto, antes de atracar no porto, essa embarcação ia para lá, onde estava esse navio, e vistoriava aquela embarcação e via qual era a carga que ele vinha trazendo, se tinha ratos, se tinha peste, se as pessoas eram vítimas de alguma doença, e aí eles interceptavam, não deixavam aquele navio atracar até que ele passasse por uma inspeção, depois uma higienização, e no caso deles virem com a carga de escravo, esses escravos achacados, como tem lá no livro, eles eram separados, colocados ali, enviados para a Santa Casa de Misericórdia, que fica ao lado do Hospital do Câncer, na Cruz Cabugá, e lá eles ficavam numa quarentena esperando a sua melhoria para poder ser reconduzido ou entregue ao seu dono, que já o tinha comprado, e no qual ele vinha com a marca feito gado, queimada a fogo, com o nome das famílias: Cavalcante, Albuquerque, Carvalho, Rego Barros, enfim, e tantas outras que aparecem. Então, essa carga viva que eles chamavam, ou esses ser moventes, é outro termo que está no livro, é o registro de que esse comércio de mão de obra, né, escrava, foi assim uma coisa recorrente, permanente no Recife, e vindo de todas as regiões. Até, por exemplo, 83, 86, quando eu estudei na graduação na UFPE, a gente falava-se muito no comércio triangular entre Portugal, África, né? Quer dizer, Europa, África e Brasil, continente latino-americano, no caso Brasil. E esse livro vem desconstruir aquela ideia desse comércio triangular. Por quê? Porque nele a gente começa a rastrear, tá? De onde vinham essas embarcações. E vem escrito lá, porque a vigilância sanitária fazia esse assentamento, né, de onde vinham essas embarcações, com que vinham, o que era, depois da perícia, o que foi encontrado. Então, era muito preciso. Então, tinha, por exemplo, navios que estavam vindo de Liverpool. Ora,
Liverpool, Porto Inglês, né? Puxa. Aí vinha outros que eram de Massachusetts, nos Estados Unidos. Tinha outras embarcações. E aí eu disse, em pleno século XVII, XVIII, e aquele comércio triangular que diziam? Sabe o que eles faziam? Portugal, que inclusive a gente vai ver, pioneiro da globalização, foi Portugal. Portugal, ele economizava tempo e economizava também dinheiro. Então, ele via quais eram os navios que estavam com a rota próxima àquela que eles iam assim, a se aproximar, ou num interpóreo, num interposto, num porto próximo antes de chegar. Então, em vez de ir para a África, em vez de ir para a Europa, ele pegava carona nos navios que já tinham entregue as cargas e que ia voltar batendo. Tá entendendo? Isso era um comércio muito comum e que a gente, pelo menos na época da graduação, os professores não diziam isso, nem a literatura na época. Aí, veja, era muito mais complexo essa rota de comércio internacional do que a gente pensava e imaginava. Aí, nesse sentido, quando a gente recebeu esses pesquisadores desse grupo chamado Octoplus, não sei nem se eles existem ainda, eles disseram, francamente, mostraram que a quantidade de navios afundeados na costa do Nordeste é tanta, tá? Que só se justifica por uma, que ele diz, hipótese. A intensidade de comércio e de navios que atracavam nessas regiões. E que tinha que passar pelo porto do Recife, que era considerado o Porto das Américas. Está na literatura que eles trouxeram. Não é interessante isso? Pode dizer que porque eu achei muito interessante. E aí, veja, esses relatos, esse registro, ampliam a nossa visão da importância que o Recife tem, e, obviamente, Pernambuco, para o desfecho de outras histórias que vão advir mais na frente e que vocês vão conhecer, tá? Então, essa modernização autoritária da década de 50 e 60, a gente vai ver o desenvolvimento capitalista, a modernização do governo também de Juscelino Kubitschek. As promessas são as mais estapafúrdias, né? 50 anos em 5. Como você vai fazer isso? Então, cada governo vem com uma carga política, um projeto lindo e maravilhoso, ideológico, e tenta convencer de que essa é a saída para o Brasil, e muitos embarcam tal ao sabor do calor do momento, tá? Mas quando você conhece a história e você vê outros exemplos, você tem outra percepção dos acontecimentos e, sobretudo, dos discursos que chegam à nossa vivência para tentar nos convencer, tá? Hoje, gente, posso dizer a vocês, eu tenho 2 pés atrás, não é um só não, 2 pés atrás, muito cética em relação a qualquer tipo de discurso que a turma vem fazer para conseguir o meu voto. Aí tem a instalação do estado de exceção de 1964 a 85, de novo a questão agrária, eu vou colocar, como eu disse a vocês que iria, porque ela corta toda a história do Brasil. A questão agrária é um dos óbices de nossas questões mais sérias a ser enfrentadas, tá? Aí veio o milagre econômico e depois a crise dos anos de chumbo e a distinção do regime militar. Quer dizer, ele foi ficando mais brando até se dissipar. Então, vem o 7º ponto, a economia do Brasil pós-redemocratização, os planos econômicos, o plano real e o governo FHC, a política neoliberal, alinhada
a política na época de Margaret Thatcher, não sei se você se lembra disso, na Inglaterra, e a fome e as classes pobres. Porque quando você olha para um lado do capital, quando você investe num desenvolvimento que ele não está atendendo a essas grandes demandas sociais, aí você tende a criar uma situação muito difícil de você governar lá na frente, tá? E aí você vê a fome e as classes pobres, vê o governo Lula, né? A política econômica do Brasil, a política externa, a abertura de novos mercados, né? Aí a política de inclusão social e o combate à fome. O PT faz a primeira mulher presidenta e vem a questão do pré-sal, a crise política e econômica que levou o impeachment e o realinhamento ao capital internacional em 2016. Nesse item 9, a gente tem a polarização política e a ascensão de Bolsonaro ao poder, a política econômica de Paulo Guedes, o Estado mínimo e a política externa, a crise mundial do capitalismo, a pandemia e o cenário do Brasil no mundo globalizado. São essas propostas, gente, gerais da disciplina. Se a gente vai conseguir, eu não sei. Mas vamos tentar. Porque é um programa enorme, né? Para tão curto tempo. Mas, pelo menos, a gente vai dar um panorama. Vamos fazer o máximo possível para atender às demandas. Métodos didáticos de ensino, né? A videoaula, que é essa. A gente vai ter leitura e fichamento de texto, que é o que vocês já receberam, já fizeram, muitos já fizeram. O cine debate, né? O aluno irá assistir os filmes com os temas e a gente vai escolher na aula seguinte aqueles que vão fazer uma pré-leção, vão falar, vão apresentar o que foi esse filme e as impressões que tiveram. A gente vai ter também webconferência, vamos fazer o convite a alguns economistas, uns dois já ficaram assim, já responderam favoravelmente, porque também nem só de historiador vive o mundo, né? E eu estou falando com um público de economista, então eu vou trazer 2 economistas para formalizar um debate em cada unidade, tipo assim, uma primeira nota e depois uma segunda nota, certo? Então, realização de pesquisa remota nos acervos disponíveis em meio digital. Aí, essa é uma proposta da segunda unidade, porque eu quero que vocês tenham acesso a essas informações. Então, já tem aí os endereços, né? Mas vocês vão acessar esses projetos que tratam tanto, por exemplo, a CEP, Companhia Editora de Pernambuco, a gente tem uma parceria com ela digitalizou todo o Diário de Pernambuco, os jornais, Diário da Manhã e outros, tem lá disponível, além do que ela digitalizou o acervo dos dissídios tombados como patrimônio da humanidade pelo Unesco. Então, quem quiser ter conhecimento dessa documentação trabalhista, dos processos trabalhistas, vão acessar também esse site e a gente vai fazer, vocês vão escolher um deles e a gente vai fazer uma atividade com essa experiência, que diz respeito àquelas 15 horas, né? 15 horas, 45, 20, 15 horas de aulas práticas, que vai servir de experiência até para vocês levantarem informações para o TCC de vocês ou o artigo futuro, tá bom? Então, realização de lives com convidados para debater tema de relevância, onde o aluno deverá entregar um relatório dessa atividade. Realização de pesquisa remota, né? E atividades práticas que estariam... Aqui tem 15, mas é 20, 20, mas é 15, viu? Desculpe aí. Visite e pesquisa dos acervos virtuais. Isso a gente está combinando para ver se a gente vai poder operacionalizar. No semestre passado foi possível, mas a gente vai ver porque uma dessas instituições estão mudando de endereço. A gente vai ver como é que vai ficar. Se não, a gente tem outras atividades. Então, a plataforma de ensino é o Google Classroom, né? E e o Arco e o YouTube. São as salas. E o Arco é exatamente onde a gente vai fazer os podcasts, tá? Então,
Critérios de avaliação. Leitura e fichamento de texto livre. Veja, toda semana vocês vão ter uma leitura, ok? E eu peço que vocês não acumulem, porque vai ficar complicado para vocês depois e para mim. Essa leitura, ela vai ser acompanhada de um texto básico e da ficha. Então, por semana, como os textos são pequenos, então vai dar para vocês preencher de boa, sim, sem problema. Então, faz a participação nas atividades remotas, como as visitas, pesquisa nos acervos virtuais, também é uma forma de avaliação. Os exercícios, preenchimento das fichas, de pesquisa, analítica do documento, do filme de visitação, também que estão disponíveis na plataforma da turma. E a entrega de relatórios, desse fichamento, das fichas, das atividades que foram passadas. E aí, se a gente conseguir fazer tudo direitinho, assiduidade nos eventos, os fichamentos na data, a participação das videoaulas, e relatório do podcast, o cine debate, as aulas, se a gente fizer tudo direitinho, pronto, vocês terão obtido, porque cada atividade vai ter uma pontuação que, somada de 1 a 10, é a pontuação que vocês vão ficar em cada semestre. Então, quanto mais vocês conseguirem exercitar e fazer, mais rapidamente a gente também vai cumprir essa etapa da avaliação. No fim, aí eu vou pedir para vocês fazerem um texto, um artigo, baseado naquela experiência que vocês tiveram, lá com o acervo, e ao fazer esse artigo, um paper, sei lá, vocês vão ver. Se quiser fazer um artigo, também a gente faz, já prepara para a publicação, vai ficar ótimo também. E aí, ao fazer isso, a base para essa construção desse conhecimento é esse material que eu vou disponibilizar para vocês, já está disponível, quem quiser visitar, certo? Visite pelo sim, pelo não, o acervo da CEP, entre lá, vai ter o símbolo da Justiça do Trabalho, clique em cima e lá vai ter por ano. Clicou, chegou, certo? Alguma pergunta, minha gente, alguma dúvida em relação à avaliação, em relação... Oi. Olha, no horário que aqui está no... Como é? No diário de classe, né? Disponibilizado lá. É de 18h30 às 20h10. Mas muitas pessoas trabalham, tá? A gente pode começar às 19 horas. Se vocês toparem, né? A gente começa às 19 e termina 20h30. Se quiser assim, ok. Professora? Oi. Porque vocês têm aula, né? Tem aula, inclusive já são 8h10 agora, já vai começar outra aula. Então vai-te embora. Então, minha gente, é isso. Sejam muito bem-vindos. Então, a gente volta para o horário das 18h30 e a próxima aula é na terça-feira. A quinta-feira, vocês vão ter aula síncrona, tá certo? Então, nessa aula síncrona, aí vocês vão receber o material que vai ser para essa semana. E a gente debate na próxima terça todo o material que a gente trabalhou esse período, ok? E não se preocupe não que as aulas que não foram dadas serão repostas no tempo certo, ok? Muitíssimo obrigada pela paciência. Obrigado, tchau, tchau. Se tiver alguma coisa, falem. Mas uma boa aula para vocês, bom Pelé, e vamos que vamos. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, professora. Obrigado. Boa noite, tchau. Boa noite, professora. Até mais. Boa noite, tudo até mais.